eu acho que em 2026 o Lula vai perder a eleição. Então qualquer um que for para o outro lado e for para o segundo turno vai ganhar a eleição dele. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Lula que perderá a eleição, não é quem entrar que vai ganhar. Então, seja quem for sair, A ou B ou C, no fundo alguém vai para o segundo turno e quem for vai ganhar a eleição. A única convicção que eu tenho é que o Lula perde a eleição. Eu afirmo a você com convicção que o Lula perderá a eleição, porque eu estou vendo essa polarização na rua muito forte. Então, pode eventualmente alguém mais de centro ir para o segundo turno, mas se não adotar a bandeira da direita e não for com esse discurso, ele não ganhará a eleição. Imagina o senhor discutindo com o Sérgio Moro eventuais pautas do governo ou da oposição. Eu acho o seguinte, não há a menor possibilidade de eu dialogar com esse cidadão. Isso é óbvio que eu não vou dialogar. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu vou dialogar com um sujeito que, na minha opinião, ele que deveria estar preso. Pessoal, quero deixar essa entrevista exclusiva aqui na Jovem Pan com o Eduardo Cunha, onde ele falou sobre esse desgoverno Lula, falou sobre as eleições de 2026, o nome de Tarcísio que está sendo cogitado para disputar essas eleições, falou sobre o Pablo Marçal, que pode ser uma grande ameaça para o Lula, e disse que qualquer um que disputar em 2026 com o Lula no segundo turno vai levar as eleições. Criticou veementemente também o Sérgio Moro, não deixou barato, e falou sobre a roubalheira do INSS. Também foi questionado sobre a questão do golpe, do suposto golpe que Bolsonaro queria dar aqui no Brasil, e ele defendeu o Bolsonaro aqui nessa entrevista. Quero deixar esse vídeo para vocês conferir, separei os melhores momentos, mas eu peço a você, deixa seu like, curte, comenta, compartilha esse conteúdo, inscreva-se no canal se não tiver inscrito e vamos assistir esse vídeo agora. O senhor acha que em 2026, o senhor falou que ele deveria estar elegível, disputar a eleição. Se ele não puder disputar, o senhor acha que ele deveria indicar alguém da família, alguém próximo, ou talvez o governador Tarcísio de Freitas, de alguém desse centro-direita, desse aspecto, desse campo político, como o senhor citou? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a eleição de 2026 vai ser uma repetição do que aconteceu em 2022 no sentido contrário, né? Em 2022, não foi o Lula que ganhou a eleição, foi o Bolsonaro que perdeu. Eu acho que em 2026 o Lula vai perder a eleição. Então qualquer um que for para o outro lado e for para o segundo turno vai ganhar a eleição dele. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Lula que perderá a eleição, não é quem entrar que vai ganhar. Então, seja quem for sair, A ou B ou C, no fundo alguém vai para o segundo turno e quem for vai ganhar a eleição. Se vai ser alguém da família do Bolsonaro, se vai ser um governador, eu não acredito que seja o Tarcísio, até porque o Tarcísio tem que tomar uma decisão em março de se renunciar ao mandato de governador de São Paulo para ficar em stand-by para disputar uma possível candidatura. Eu duvido que ele faça isso. Eu acho que esse processo não vai estar definido em março. É um processo que ainda vai se aprofundar até praticamente às vésperas, né? Algum governador desse pode ser candidato, é possível que saia mais de um, é possível que saia alguém da família, algum governador, enfim, que saia outro, pode sair um outside, tipo um Pablo Marçal da vida, que é o mais perigoso até, porque não seria o ideal. E o que vai acontecer vai depender muito do processo político, né? Mas é difícil dizer. A única convicção que eu tenho é que o Lula perde a eleição. Eu afirmo a você com convicção que o Lula perderá a eleição, porque eu estou vendo essa polarização na rua muito forte. Então, pode eventualmente alguém mais de centro ir para o segundo turno, mas se não adotar a bandeira da direita e não for com esse discurso, ele não ganhará a eleição. Por que voltar a tentar um cargo eletivo depois de tantas idas e vindas quando o senhor ainda era deputado, presidente da Câmara, depois de um histórico também com bastante fraturas? Evandro, o problema é o seguinte, por mais fraturas que seja, foi o lugar de onde me tiraram. Então eu tenho que voltar ao estágio que me tiraram. Tem orgulho envolvido aí? Não é orgulho, não. É uma questão... da mesma forma que você busca uma absolvição num processo, a volta ao mandato, ela é também uma forma de absolvição. Ela é uma forma de voltar, de resgatar. Eu tenho que voltar àquele ponto que me afastaram. Não é ser presidente da Câmara, não. Eu tenho que voltar a ser deputado, porque foi de lá que me tiraram do mandato de deputado. Eu quero retornar para dizer o seguinte, me tiraram, eu voltei, estou aqui, ponto. O senhor, por exemplo, dialogaria com o Sérgio Moro nos meandros do Congresso Nacional? Imagina o senhor discutindo com o Sérgio Moro eventuais pautas do governo ou da oposição. Eu acho o seguinte, não há a menor possibilidade de eu dialogar com esse cidadão. Isso é óbvio que eu não vou dialogar. Não vou ser hipócrita aqui e dizer que eu vou dialogar com um sujeito que, na minha opinião, ele que deveria estar preso, né?
Então eu não vou perder meu tempo dialogando com o sujeito. Eu vou evitar o diálogo, não há possibilidade de eu ter diálogo com ele. Eu quero evitar até o olhar estar presente no mesmo ambiente que ele. Então, essa possibilidade. Se quer cumprimentá-lo. É a arte do. Não, se quer, nenhuma possibilidade. Agora, tem que ser franco, não vou ser hipócrita aqui dizer para vocês que eu vou. Não, Sérgio Moro, com muito prazer, bom revê-lo. Chegar assim para o senhor. Não existe essa possibilidade. Assim, sem chance. Não, sem chance, zero. Para mim, ele é um chefe de quadrilha. A Lava Jato era uma quadrilha e ele era o chefe. Então, o Deltan Dallagnol já foi cassado do mandato dele. O Sérgio Moro, infelizmente, sobreviveu. Ele tem que pagar. O que ele fez, o Sérgio Moro foi o responsável pela ambição pessoal dele por justamente levar a política ao ralo. Isso que ele fez. Ele fez uma operação contra a política. Ele não fez uma operação contra A ou B ou C. Eu fui vítima dele porque ele estava na linha. Olha que eu sou opositor do PT. Ninguém aqui vai duvidar que eu sou opositor do PT. Agora, o que ele fez no trabalho da Lava Jato em cima do PT... ele fez para acabar com o PT. Ele tinha que pegar o outro lado para não dizer que para fingir que era imparcial. Então eu fui a vítima do outro lado dele. Ele me tinha como um troféu, essa que é a verdade. E eu escrevo bem isso no livro. Então, ele foi contra a política. Eu acho que combateu o PT. Eu acho que o Lula não podia estar fora da eleição de 2018. Aquilo foi um absurdo. Como eu acho que o Bolsonaro não pode ficar fora da próxima eleição. Eu acho que quem tem que decidir é o povo. O povo é que escolhe quem vai ou não. E o Lula perderia aquela eleição, ele fez um mal para o Brasil. Se o Lula tivesse sido candidato em 2018, ele ia perder a eleição e tinha acabado o PT. Teria sido muito melhor para quem enfrenta o PT. No entanto, ele quis tirar aquilo ali como troféu dele, porque ele queria ser. E ele não conseguiu. Ele não teve coragem de sair para disputar naquele momento e depois, quando ele resolveu sair, ele acabou não conseguindo e não vai conseguir. Ele hoje, eu diria que na política, ele é um sujeito que não vai agregar. Ele fraudou todo o processo. Então, quando eu contesto, eu não estou dizendo para você que só tem anjinho na história. Não, claro que deve ter tido alguma coisa, e claro que alguns têm que ser punidos pelo que efetivamente fizeram, julgados pelo juiz competente, com amplo contraditório, dentro do devido processo legal. É completamente diferente do que foi feito ali por ele em Curitiba. Ele não acha que aquilo ali ele era o juiz universal de combate à corrupção daqueles que ele escolhia. É isso que ele fez. E na categoria dos anjinhos e diabinhos, o senhor estaria onde? Eu sei que eu não sou diabo. Eu sei que daquilo que me acusaram, eu não sou culpado. Entendeu? Porque um candidato de centro, você está citando o exemplo de São Paulo, que o Ricardo estava com o apoio do Bolsonaro, mas veio o Pablo Marçal como rompante, como outside, e quase pegou o eleitorado básico dele. E diria uma coisa para você, ele só perdeu por aquele evento que aconteceu na antivéspera, aquele falso. Se não fosse isso, o Pablo Marçal tinha ganho a eleição. Essa é a minha opinião. Se fosse no segundo turno com o prefeito? Ganharia. Não iria. Não, mas o que acontece é o seguinte, mas esse evento, eu ainda estou votando em São Paulo, eu vim aqui votar no dia, eu vi bem. Eu via na rua o que estava acontecendo. A gente que vive política, a gente sente o cheiro da rua, né? Em eleição, quando eu ando, eu estava andando em Belo Horizonte, eu vi que o Tramonte não ia para o segundo turno em Belo Horizonte, não foi. A gente consegue ter esse cheiro. O Pablo Marçal ia ganhar aquela eleição. E se ele fosse para o segundo turno, o Ricardo não iria. Ele iria com Boulos. Porque o que ele cresceria, o Ricardo não ia para o segundo turno. Não ia acontecer dele com o Ricardo, entendeu? Se fosse ele com o Ricardo, ele perderia a eleição. Porque era diferente, mas ele com Boulos, ele ganharia a eleição. Então, o que você fala das emendas? Bom, realmente eu fui introdutor. Eu terminei a votação das emendas impositivas para os deputados, para acabar com aquilo que era a compra de votos que tinha do governo com os deputados, ou da pressão. Você tinha emenda, só liberava a emenda de quem votasse com o governo. Foi isso que eu fiz, acabei com essa história, impositiva é impositiva. Agora, por que nasceu a emenda impositiva? As pessoas às vezes não lembram um pouco da história. Houve uma aprovação de uma PEC no Senado, de autoria do Antônio Carlos Magalhães, que transformava o orçamento em impositivo na sua totalidade. O orçamento hoje é autorizativo. Você tem uma carta de intenção, faz o que o governo quer, no momento que quer. Ele remaneja, contingencia, faz o que não quer, e pontos, não empenha. Então não tem jeito. Então o orçamento impositivo, a maior parte do mundo, ele é assim. Os parlamentos do mundo inteiro gastam 80% do seu tempo discutindo orçamento. Para quando sair aquele orçamento, ele tem que ser cumprido. Então você tem que brigar dentro do parlamento para poder fazer as suas políticas públicas nas quais você defende, os seus municípios, ou aquilo que você acredita, estejam dentro do orçamento. Mas como no Brasil isso não é possível, acabou
o governo nunca deixou seu orçamento inteiro impositivo, por que não aprovam isso? Acaba com a emenda. Não precisa de emenda. Se o orçamento for impositivo, pode acabar com as emendas. O que tem em Lula 3 que ele não consegue formar uma base no Congresso para aprovar nada? Eu vou te dizer, eu abordei isso bem no meu livro. Eu não estou querendo fazer propaganda não, mas só porque é para dizer que eu já esse processo eu já analisei ele bem, que acaba respondendo a sua pergunta. Se você pegar Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3, o volume de deputados que participavam da base deles no Congresso de verdade nunca passou de um número que não chegava a 140 deputados, não chegava a 30% da casa. Você pode pegar todas as votações relevantes, no fundo, que eles perderam e tinham esse voto. Que foi o número de votos que o meu adversário teve na campanha de presidente da Câmara, a mesma coisa. Então, o número é mais... A base deles nunca foi maior que essa. O que acontece é que eles cooptavam para certas votações uma base mais ampliada, que hoje ela é mais difícil, porque justamente a polarização mais acentuada, em que você coloca essa discussão, que o plenário hoje da Câmara, do Senado, virou um debate ideológico, mais do que foi antes. Então, essa polarização impede muito que em determinados temas tenha adesão. Você vai para a pauta de costume, você vai para pautas conservadoras, que efetivamente o governo vai ser derrotado em todas. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, fizeram os presidentes da Câmara, foi feito em consenso. A mim eles resolveram me enfrentar e perderam. E eu sabia que derrotava eles. A presidência da Câmara era um puxadinho do Palácio. Você tinha um empregado do Palácio com o presidente da Câmara. Aí é muito fácil. Eles, pela primeira vez, eles enfrentaram alguém que não ia fazer daquilo um puxadinho. Então, consequentemente, a sensação de poder ficou muito maior para o cargo. E justamente a minha campanha foi a campanha dessa. A Câmara não vai ser um puxadinho do Palácio. Câmara independente. A minha campanha foi Câmara independente, sem independência da Câmara. E essa independência, ela não volta mais. Qualquer presidente da Câmara tem que ser independente, senão ele não permanece lá. Primeiro, ele não se elege. E segundo, que ele não permanece lá. Ele pode até ter o consenso, como teve o Hugo Mota agora, mas ele tem que ser independente. Se ele não tiver na hora para dar um freio de um lado e um freio do outro, ele não vai conseguir exercer, não vai conseguir comandar. Aumento de IOF, nem aumento de carga tributária, não. É muito mais grave que isso. Está impactando a economia. Se eu vou aumentar o crédito em 3% a cada operação de crédito, eu vou fazer um desconto de duplicata tradicional, antiga, ou risco sacado, como querem dizer hoje, que é mais bonito, não aguenta. Você numa taxa de juros dessa, eu botar 3% para um negócio de 60 dias, 90 dias, eu impactei o juro violentamente. Então você está impactando a economia. É muito mais grave do que você ter um aumento de tributo. Segundo lugar, o governo não cortou 30 bi de despesa não, meu querido. Contingenciou. Entre bloqueio e contingenciamento. Bloqueou 10, contingenciou 20. Exato. E dos 10 que ele bloqueou, 7 são de emendas parlamentares. 3 é deles. Fez isso como uma espécie de vingança, porque o Congresso está querendo derrubar o IOF. Então, é só malandragem que tem até agora. E esse contingenciamento vai voltar, daqui a 60 dias vai, quem aumenta a receita, ele vai. Entrou o IOF, ele tem novo balizamento, com isso ele volta e descontingencia, mas o que ele bloqueou não desbloqueia. Então, na prática, o que ele cortou foi emenda parlamentar. Então, ali tem malandragem, isso aí não é crime de responsabilidade, é malandragem mesmo. Eu discordo um pouco que tenha havido golpe, né, tentativa de golpe. Eu acho que houve uma baderna generalizada, até pelo seguinte, você tem um ponto aí que me incomoda muito nessa história toda. Porque se eu assumo a presidência da República no dia 1º de janeiro, não ia ter ninguém acampado no dia 2 de janeiro na porta das Forças Armadas. Eu ia tirar aquele acampamento todo. Por que não se tirou? Eu não ficaria, eu não iria ser presidente da República com o acampamento para poder ter uma possibilidade de uma tentativa de golpe. Por que deixaram? Essa é a pergunta que precisa ser respondida. Eu acho que quem deixou, de uma certa forma, estava chamando alguma confusão, ou queria que alguma confusão acontecesse, ou sabia que tinha um risco de ter uma confusão. Mas isso se aplica até o dia 31 de dezembro. Não. A 31 de dezembro o cara saiu. Eu digo quando eu assumi. O golpe foi contra entrou, não foi quem saiu. Mas o senhor também não teria... Não, eu acho que o Bolsonaro deveria ter tirado. Claro que deveria ter tirado. Mas ele não tirou, estava deixando o poder. Agora, eu estou falando de quem assumiu. Eu assumisse a presidência da República, eu não deixaria aquele acampamento continuar. É o que eu faria como presidente. A autoridade do presidente tinha que estar lá. Ele é o comandante das Forças Armadas. Como é que eu vou deixar um acampamento para bradar contra mim
na porta do quartel das Forças Armadas. Eu não faria, eu não deixaria. Eu acho muito estranho que tenha deixado. Isso me dá uma desconfiança desse processo todo. Agora, claro que houve uma baderna, claro que tem gente que tem que ser punida. Agora, eu não acho que houve um golpe, uma tentativa de deposição. Como é que vai depor o governo com aquele bando de maluco lá, quebrando aquele troço todo, seu mar? Aquilo não é a forma de fazer. O ex-presidente Jair Bolsonaro ou alguma autoridade que agora também está no processo, no seu ponto de vista, precisaria ser punido ou punida? Veja bem, você tem culpa do Bolsonaro. O Bolsonaro estava fora do país, já tinha deixado o poder. Por que ele vai dar um golpe de Estado de Orlando? Eu acho meio sei lá, eu sinceramente não compactuo muito com essa opinião, entendeu? Pode ser que prove o contrário, pode ser que eu me engane, enfim, que acabe sendo provado, mas em síntese eu acho que alguns sim têm que ser punidos. Alguns devem ser punidos, sim, pela baderna que foi feita. Isso não tem dúvida nenhuma. O tombo do INSS, o escândalo do INSS. O governo hoje tem uma proposta de indenizar os aposentados, tirando dinheiro do orçamento, que a gente tanto falou aqui. Isso é um absurdo. Isso é improbidade. Então, mas com argumento que tem até um certo clamor, que é o de indenizar rapidamente os aposentados, porque os processos judiciais, com todo o direito ao contraditório, ampla defesa, com os meios recursos a ele inerentes, são longos e essa indenização seria demorada. Então, a pergunta óbvia que eu vou fazer ao senhor é se o senhor concorda com essa forma rápida de indenização e se, de outro lado, o governo poderia tentar, aí sim, junto ao Ministério Público, um termo de ajustamento de conduta e em cima dos bancos e das instituições que efetivamente cometeram prejuízo. Os bancos, por exemplo, respondem objetivamente em relação aos seus clientes, é uma relação de consumo. Banco, o correntista ali do banco. Túlio, eu acho que a coisa é um pouco mais grave do que isso. Eu acho que essa coisa ainda vai dar muito pano para manga, porque o problema mais grave não é nem essa roubalheira que fizeram, não. É a que ainda não foi divulgada. Eu acho que o problema mais grave são os empréstimos consignados que foram feitos à revelia dos aposentados sem eles pedirem, cujo volume de juros que foram cobrados deles, foram descontados das aposentadorias deles, que eles pagaram, é uma verdadeira... Em algumas coisas eu tenho que concordar com o Eduardo Cunha, e uma delas é quando ele fala da derrota do PT em 2026. Isso não é novidade para ninguém, até porque esse desgoverno que está aí não está fazendo nada proveitoso, não está fazendo nada que mostre ao Brasil que de fato ele merece ganhar as próximas eleições. Esse governo está desgastado e quanto mais passa-se o tempo, mais ele vai se desgastando. Outra questão interessante que ele falou foi sobre o Sérgio Moro. Aqui eu não vou concordar com ele. Cada um tem visões diferentes, cada um pensa diferente. Mas aquilo que Sérgio Moro fez na questão da Lava Jato, muitos dizem, não, ele foi parcial. Se foi parcial, eu não sei. Eu sei que ele provou que pessoas estavam roubando, as pessoas que roubaram delataram, não só delataram, como devolveram centenas de bilhões de reais aos cofres públicos. Ou seja, se fosse inocente, ninguém teria que devolver nada. Então, quem foi preso, acredito eu, se teve algum exagero, se teve alguma perseguição, aí eu não sei. Mas quem foi preso não foi preso de forma inocente. O Lula, aquela bandalheira todinha, José Disseu, aquela Eduardo Cunha, todos esses aí foram presos e foram provados e comprovados. E agora, depois que se passa a Lava Jato, depois que o STF anulou as condenações do Lula, depois que o STF agora está soltando todo mundo que a Lava Jato prendeu, agora estão dizendo que a Lava Jato fez um mau serviço, o Sérgio Moro era a pessoa que era para estar presa. Não concordo, não. Foi um grande serviço para o Brasil. Ele mostrou para o Brasil a corrupção dentro do governo. Ele mostrou para o Brasil a corrupção lá nos grandes, lá naqueles que se achavam intocáveis. Já pensou se não houvesse aquilo? Estaríamos até hoje nas mãos do PT, sendo roubado, mais ainda ninguém ia dizer nada, ia ficar por isso mesmo, né? O Petrolão, o Mensalão, tudo revelado, e agora surge o Eduardo Cunha e critica o Sérgio Moro.
querendo aqui dar uma de inocente, né? O jornalista perguntou, e aí, você é da parte dos anjos ou dos demônios? Aí ele diz, não, demônio eu não sou. Ou seja, ele quis dizer, eu sou inocente. Aí, se fosse inocente, não era para estar preso, não era para ter nada contra a sua pessoa. Então, nesse ponto aí, Eduardo Cunha, não concordo com você. Agora, outro ponto que ele abordou, e abordou de forma até com bom senso, foi na questão do golpe. Sabe, essa suposta trama de golpe que estão querendo lançar nas costas de Bolsonaro, né, não sei o quê. Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Se fosse para dar o golpe, não era para dar golpe depois da posse de Lula, é para dar antes, porque antes da posse do Lula ele está com o poder das Forças Armadas, está com o poder de tudo nas suas mãos. Depois da posse do Lula, quem está com todo o poder das Forças Armadas e do Brasil inteiro é o Lula. Como é que a pessoa sem poder nenhum vai dar um golpe depois que a pessoa toma posse? Não tem lógica isso. Outra coisa, como é que ele vai dar um golpe nos Estados Unidos? Outra coisa, se o Lula... Aí ele abordou um tema interessante, um ponto interessante, que eu não tinha parado para pensar. Se o Lula tomou posse no dia 1º, no dia 1º ele tem a moral, tem a responsabilidade, e ele poderia dizer às forças do exército, ó, tira esse pessoal da frente, tira esses acampamentos, desmancha tudo e sai. Ele poderia ter feito isso. Ah, não, mas tem que deixar... Não, ele poderia. Ó, tira esse pessoal da frente dos quartéis porque eu não quero isso. Então, por que ele não fez isso? Será que ele não já sabia que alguma coisa ia acontecer e quis deixar isso estourar? Então, é questionamentos que ficam, né? E que o Supremo Tribunal Federal, aqueles caras lá, eles também sabem de tudo isso. Não é só o Eduardo Cunha que teve essa brilhante ideia, esse brilhante pensamento de pensar isso. Não. Os ministros do STF também sabem muito mais, de forma muito mais profunda. É um pessoal muito inteligente, aqueles ministros ali. Então eles sabem de tudo isso, mas eles não querem abordar isso. Eles não querem ir por esse caminho. Eles querem ir pelo caminho de que o grande culpado de Bolsonaro ia dar um golpe de todo jeito. Então é inacreditável, é triste, é lamentável. E outro ponto interessante que ele fala... é sobre a roubalheira do INSS. Ele diz que muita coisa ainda vai vir à tona e acredito que vai mesmo. Ainda vai ter muito pano para manga esse assunto. Infelizmente, alguns estão querendo esconder essa roubalheira, mas nós sabemos muito bem que coisa tem. Mas nós sabemos muito bem que tem peixe grande por trás e que o governo está querendo passar a mão e dar um jeito de dizer que já está tudo resolvido. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus permitir.